Os deveres escolares são sempre prioritários. 2. Um A menos é uma nota ruim. 3. Seus filhos devem estar 2 anos à frente dos colegas de turma em matemática. 4. Os filhos jamais devem ser elogiados em público. 5. Se seu filho algum dia discordar de um professor ou treinador, sempre tome o partido do professor ou do treinador. 6. As únicas atividades que seus filhos deveriam ter permissão para praticar são aquelas em que puderem ganhar uma medalha. E 7. Essa medalha deve ser de ouro. Bom dia, meus amores! Bom, como eu prometi, toda sexta-feira eu ia falar sobre um filho, sobre a educação de filhos, sobre os livros que eu estou lendo e tal. E até ontem eu tinha postado tal, que eu comecei a ler As Crianças Aprendem o que Vivenciam, só que a Dória que lembrou que eu já tinha terminado de ler O Grito de Guerra da Mãe Tigre. Gente, eu precisava fazer o vídeo desse livro, porque eu achei muito interessante, muito legal, e dá para se tomar várias lições deste livro. Então, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, ele se trata de uma mãe chinesa, que na realidade ela nasceu na China, só que os pais dela vieram para os Estados Unidos quando ela ainda era pequena. Bom, enfim, ela foi tratada de uma maneira rígida, assim como ela descreve que são os pais chineses. Embora no início do livro ela descreva que nem todos os chineses são pais chineses e nem todos os ocidentais são ocidentais. Ela conheceu ocidentais que agem como mães e pais chineses e chineses que agem como pais ocidentais. Entendeu, né? Então, olha que coisa. Ela falou as 7 coisas que os filhos dos chineses, no caso, devem ser, assim, o que não pode fazer, tá? Dormir na casa de amiguinhas, aceitar convites para brincar com amiguinhos, participar de peças encenadas na escola, reclamar por não participar de peças encenadas na escola, ver televisão ou brincar com jogos no computador, escolher suas atividades extracurriculares, isso é o que não pode. Tirar qualquer nota abaixo de A, não ser a primeira da classe em todas as matérias, exceto educação física e teatro. Tocar qualquer instrumento, senão piano ou violino. Não tocar piano ou violino. Ou seja, as crianças não podiam reclamar de nada dessas regrinhas, no caso. E que no livro, assim, ela diz que esse é o jeito de pensar dela, que os filhos de pais chineses, eles têm mais essa coisa por educação, não que os pais ocidentais não tenham. Então aí ela conta a história dela, tal, que ela chegou, depois ela se formou ela e as irmãs dela se formaram em Harvard, ela se formou em advocacia e a irmã dela em medicina. Enfim, aí depois ela conta que ela se casou, teve 2 filhas, e aí que começa a história. Ela teve a primeira filha, chamada Sofia, e aí ela disse que começou a aplicar os métodos. A Sofia sempre foi muito inteligente, aplicada, tudo que ensinava, ela aprendia. Enfim, então ela desde cedo já começou a disciplinar, no caso a Sofia. E só que não passado muito tempo, ela teve a segunda filha, a Louise, da qual ela teve um pouco mais de probleminha na educação da Louise. A Sofia, ela com 3 ou 4 anos, ela colocou a Sofia para aprender piano. E ela era o tipo de mãe assim que ela pegava e ela ia às aulas, ela não simplesmente deixava a filha lá nas aulas e ia embora, depois ia buscar. Não, ela ficava lá junto com o professor, ela levava um caderno, anotava tudo que o professor queria, tudo que o professor desejava, assim, que ela aprendesse, que ela praticasse em casa e tal. E aí, quando chegasse em casa, elas iriam
elas sempre praticavam, parece que elas praticavam 3 horas por dia de piano, no caso da Sofia. Então, você precisa de mais. Então, o que o professor passava, ela sempre queria ensinar mais pra filha dela, sabe? Ah, ele te passou o concerto tal, agora você vai aprender esse concerto tal e mais o concerto tal. A mãe sempre queria que ela tivesse avançada naquilo que ela estava aprendendo, até pro professor se surpreender e tal. Então, quando a Luísa nasceu, ela fez as mesmas coisas, só que ela percebeu que a filha era diferente, que ela tinha as vontades próprias. Teve uma vez que elas discutiram, ainda quando a Luísa era pequenininha, assim, sabe? Tipo, 2 aninhos. E ela deixou a menina, tipo, tava nevando, assim, não sei quantos graus, muito frio, e ela deixou a menina de castigo lá fora. Aí, só que assim, a menina, ela não se intimidou, ficou lá fora, no frio. Aí, bateu a consciência nela, ela foi lá buscar a menina e ela não queria voltar. Tipo assim, de teimosa, você não me deixou aqui, agora eu vou ficar aqui, sabe? Muito, assim, interessante. Enfim, e aí ela tenta aplicar os mesmos métodos com a Luísa e tal, só que agora pra Luísa ela dá um instrumento diferente, que seria o violino. Que no caso, quem escolhe os instrumentos é a mãe. Por quê? Ela diz no livro que os filhos eles não têm condições de escolher o que é bom ou o que é ruim pra eles. Então os pais sempre sabem o que é bom para si. Enfim, com a Lulu eles tinham mais dificuldade nessa parte de educação, mas conseguiu. Até que um dia, quando elas estavam maiores e tal, nisso a Sofia mais velha já tinha passado por concertos, por, sabe, inúmeras apresentações e tal. A Lulu também, só que assim, sempre com mais dificuldade ali da mãe deixar ela nas rédeas. Gente, confesso que por várias vezes no meio do livro eu tive vontade de bater na mãe, sabe? Eles iam assim, eles tiravam férias e nas férias, tipo assim, o lugar onde eles fossem viajar, elas tinham que levar um instrumento porque elas não tinham férias do instrumento, elas tinham que praticar. E, exemplo, eles iam para algum hotel em algum outro país, alguma coisa assim. Ela sempre ligava pro hotel antes para reservar para ver se tinha um piano de cauda, para ver se tinha os instrumentos certinho. A Lulu sempre tinha que levar o violino dela e tal. E ela, se o hotel não tivesse um espaço para isso, ela procurava um lugar na cidade que pudesse abrir o espaço para a filha dela poder treinar. Então assim, né? Às vezes e aí pensando por diversas vezes eu tive vontade de bater nela, assim, na mãe, sabe? Mas, como ela disse, nós somos mães ocidentais, nós estamos mais estilado de que o filho tem que escolher, o filho tem que se sentir bem com aquilo que ele está fazendo, e para eles não. O pai sempre tem razão naquilo que ele decidiu pro filho, o que é melhor. Então, aí ela conta que ela foi pra, assim, a Sofia fez várias apresentações, a Lulu também, elas foram aceitas em várias escolas renomadas dos Estados Unidos, etc. Chegando na adolescência, a Sofia continuou seguindo, tipo, meio que a carreira, né, de pianista, de concertista e tal. Já a Lulu teve dificuldades e ela um dia resolveu se rebelar no seu auge, nos seus 13 anos, ela resolveu se rebelar contra a mãe. E tudo que a mãe pedia, ela não quis fazer. Ela não queria fazer. E ela, assim, começou a ser mais grosseira com a mãe, começou tudo que a mãe falava, ela gritava, ela respondia mal, tal. Bom, então no decorrer do livro, ela vai dando detalhes mais da educação que ela estava dando para as filhas, dessa fase que ela teve com a Lulu, tal. Nesse meio tempo, ela também adquiriu 2 cachorros que ela não tinha, ela comprou 2 cachorros, tal. Ela tentou aplicar esse mesmo método nos cachorros, enfim. Os pontos principais, assim, que eu mais admirei ela, fora a parte que eu tive vontade de estapear ela, que isso é outro caso. Assim, eu gostei
Não seria determinação. Seria a determinação dela? Também. Não que a gente não seja determinada, mas assim, ela se propôs a fazer aquilo. Ela trabalhava fora também. Era difícil para ela também, mas ela se propôs a querer dar uma educação rígida para as filhas. E o que normalmente, não vou generalizar, mas assim, eu falo por mim, a gente começa, mas daqui a pouco desiste, sabe? Vê que a criança não colabora, então, ai, deixa, a gente tá forçando a criança. E não, e ela sempre foi assim, determinada. Eu sei que não é determinada a palavra que eu quero usar, é uma outra palavra que eu tô tentando lembrar. Mas enfim. E que eu gostei, sabe? E que ela sempre foi forte nesses pontos. E que realmente, sim, se a gente for parar pra pensar em alguns aspectos dos capítulos, em algumas coisas que ela enfatizava, tipo assim, ela tem razão, em partes. Tipo, que nem eu, assim, eu só não concordo com a parte dela achar que criança não tem que brincar. Apesar de que as filhas dela tinham algumas horas de lazer no final de semana. Tipo, 1 hora no máximo de lazer. Porque elas estavam atarefadas com seus instrumentos. Então, assim, eu gostei dessa parte, sabe? Dela ser disciplinada. Era essa a palavra que eu tava tentando lembrar. Disciplinada. E eu acho que isso é uma coisa que eu não sou. Queria muito ser disciplinada. Sabe, você colocar que você... Não, eu vou fazer, tem tal horário pra tal... Assim, tal horário você vai começar a fazer tal coisa, termina tal horário, dali você já começa a fazer outra coisa. Sabe, você tem regras. E normalmente, nem todas as mães têm isso, né? Tipo, regras. Enfim, eu gostei dessas partes, mas tem outras que ela era tão dura com as meninas que eu tinha vontade de bater nela, sabe? Falei, gente, essa mulher é louca, essa mulher só pode estar, né, não deve estar normal. E, assim, o final, eu não vou contar, lógico, porque vocês têm que ter essa curiosidade para ler o livro. O final é muito bom, eu gostei do livro, apesar da gente ter opiniões totalmente... assim, totalmente diferentes, totalmente contrárias. Mas é legal você ver, assim, a forma de ver de outra família, de outra mãe, entendeu? De culturas diferentes. E isso é muito bacana. Então, assim, ó, eu super recomendo o livro, Grito de Guerra da Mãe Tigre. Leiam, é uma leitura gostosa, não é cansativa, e vocês precisam ver o desfecho deste livro. Queria contar, mas não vou contar. Então, ó, recomendo, comprem. Assim, dá pra tirar várias coisas boas, é o que eu falei, dá pra tirar várias lições do livro, tanto de ser, de como não ser. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Nunca fiz resenha de livro, essa primeira vez, eu espero muito melhorar. Eu sei, assim, que eu devia, acho que, falar mais coisas detalhadas, não sei, ou não. Mas eu espero muito que vocês gostem. Um beijo. E fiquem com Deus. Sexta-feira que vem eu vou começar... Como eu comecei a ler agora As Crianças Aprendem o que Vivenciam, eu não vou falar assim de o livro todo, porque até acho que eu não consigo ler em 1 semana. Mas assim, pelo menos os 3, 5 capítulos que eu consegui ler, é super interessante e eu vou falar na sexta-feira que vem. Que é bom, porque assim, se você tem filho como eu, a gente vai aplicando essas coisinhas que a gente vai aprendendo no decorrer. Aprender nunca é demais, nunca é tarde pra gente se autodisciplinar, disciplinar os nossos filhos. Então eu vou fazer, toda sexta-feira eu vou ler um trecho, não, eu vou falar um pouco do trecho do livro que eu estou lendo. E eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha aí pra me ajudar na divulgação do canal, do vídeo. Se inscreva no meu blog, também curta minha página no Facebook e também no Twitter. Um beijo, fiquem com Deus!